de Ítalo Calvino, da obra As Cidades Invisíveis, livro 1, ao som de Primeira Arabesque de Debussy. As cidades e a memória 4. Ao se transporem 6 rios e 3 cadeias de montanha, surge ora inesquecível cidade para quem a conheceu, mas não porque deixe como outras cidades memoráveis uma extraordinária imagem nas recordações. Zora tem a propriedade de permanecer na memória ponto por ponto, na sucessão das ruas e das casas, ao longo das ruas e das portas e janelas das casas, apesar de não demonstrar particular beleza ou raridade. O seu grande segredo consiste no modo pelo qual o olhar percorre as figuras, que se sucedem como uma partitura musical da qual não se pode modificar ou deslocar nenhuma nota. Quem sabe de cor como é feita ora à noite, quando não consegue dormir, imagina caminhar por suas ruas e recorda a sequência em que se sucedem o relógio de ramos, a tenda listrada do barbeiro, o esguicho de 9 borrifos, a torre de vidro do astrônomo, o quiosque do vendedor de melancias, a estátua do eremita e do leão, o banho turco, o café da esquina, a travessa que leva ao porto. Essa cidade que não se elimina da cabeça é como uma armadura ou um retículo em cujos espaços cada um pode colocar as coisas que deseja recordar. Nomes de homens ilustres, virtudes, números, classificações vegetais e minerais, datas de batalhas, constelações, partes do discurso. Entre cada noção e cada ponto do itinerário pode-se estabelecer uma relação de afinidade ou de contraste que sirva de evocação à memória. De modo que os homens mais sábios do mundo são os que conhecem ora de cor. Mas foi inútil a minha viagem para visitar essa cidade. Obrigada a permanecer imóvel e imutável para facilitar a sua memorização, Zora definhou, desfez-se e sumiu. Foi esquecida pelo mundo. As cidades e o desejo 3. Há 2 maneiras de se alcançar Déspina, de navio ou de camelo. A cidade se apresenta de forma diferente para quem chega por terra ou por mar.
O cameleiro que vê despontar no horizonte do planalto os pináculos dos arranha-céus, as antenas de radar, os sobressaltos das birutas brancas e vermelhas, a fumaça das chaminés. Imagina um navio, sabe que é uma cidade, mas imagina uma embarcação que pode afastá-lo do deserto. Um veleiro que esteja para zarpar, com o vento que enche as suas velas, ainda não completamente soltas. Ou um navio a vapor com a caldeira que vibra na carena de ferro. E imagina todos os portos, as mercadorias ultramarinas que os guindastes descarregam nos cais. As tavernas em que tripulações de diferentes bandeiras quebram garrafas na cabeça umas das outras. As janelas térreas iluminadas, cada uma com uma mulher que se penteia. Na neblina costeira, o marinheiro distingue a forma da corcunda de um camelo, de uma sela bordada de franjas refulgentes entre duas corcundas malhadas que avançam balançando. Sabe que é uma cidade, mas imagina um camelo de cuja albarda pendem odres e alforjes de fruta cristalizada, vinho de tâmaras, folhas de tabaco. E vê-se ao comando de uma longa caravana que o afasta do deserto, do mar, rumo ao oásis de água doce. A sombra cerrada das palmeiras, rumo a palácios de espessas paredes caiadas, de pátios azulejados onde as bailarinas descalças dançam e os braços movem para dentro e para fora do véu. Cada cidade recebe a forma do deserto a que se opõe. É assim que o cameleiro e o marinheiro veem Déspina, cidade de confim entre dois desertos. As cidades e os símbolos. 2. Da cidade de Zirma, os viajantes retornam com memórias bastante diferentes. Um negro cego que grita na multidão, um louco debruçado na cornija de um arranha-céu, uma moça que passeia com um puma na coleira. Na realidade, muitos os cegos que batem as bengalas nas calçadas de Zirma são negros. Em cada arranha-céu há alguém que enlouquece. Todos os loucos passam horas nas cornijas. Não há puma que não seja criado pelo capricho de uma moça. A cidade é redundante. Repete-se para fixar alguma imagem na mente. Também retorno de Zirma. Minha memória contém dirigíveis que voam em todas as direções. À altura das janelas, ruas de lojas em que se desenham tatuagens na pele dos marinheiros. Trens subterrâneos apinhados de mulheres obesas, entregues ao mormaço. Meus companheiros de viagem, por sua vez, juram ter visto somente um dirigível flutuar entre os pináculos da cidade. Somente um tatuador dispor agulhas e tintas e desenhos perfurados sobre a sua mesa.
Somente uma mulher canhão ventilar-se sobre a plataforma de um vagão. A memória é redundante. Repete os símbolos para que a cidade comece a existir. As cidades delgadas. 1. Presume-se que Isaura, cidade dos 1000 poços, esteja situada em cima de um profundo lago subterrâneo. A cidade se estendeu exclusivamente até os lugares em que os habitantes conseguiram extrair água, escavando na terra longos buracos verticais. O seu perímetro verdejante reproduz o das margens escuras do lago submerso. Uma paisagem invisível condiciona a paisagem visível. Tudo o que se move à luz do sol é impelido pelas ondas enclausuradas que quebram sob o céu calcário das rochas. Em consequência disso, Isaura apresenta 2 religiões diferentes. Os deuses da cidade, segundo alguns, vivem nas profundidades no Lago Negro que nutre as veias subterrâneas. Segundo outros, os deuses vivem nos baldes que, erguidos pelas cordas, surgem nos parapeitos dos poços, nas roldanas que giram, nos alcatruzes das noras, nas alavancas das bombas, nas pás dos moinhos de vento que puxam a água das escavações, nas torres de andaimes que sustentam a perfuração das sondas, nos reservatórios suspensos, porandas no alto dos edifícios, nos estreitos arcos dos aquedutos, em todas as colunas de água, tubos verticais, tranquetas, registros até alcançar os cataventos acima dos andaimes de Isaura, cidade que se move para o alto. Enviados para inspecionar as províncias mais remotas, os mensageiros e os arrecadadores de impostos do grande campo pontualmente retornavam ao Palácio Real de Kemenfu e aos jardins de magnólia em cuja sombra Kublai passeava, enquanto ouvia os seus longos relatos. Os embaixadores eram persas, armênios, sírios, coptas, turcomanos. O imperador é aquele que é estrangeiro para cada um de seus súditos. E somente por meio de olhos e ouvidos estrangeiros o império podia manifestar a sua existência para Kublai. Em línguas incompreensíveis para o Khan, os mensageiros referiam notícias ouvidas em línguas que lhes eram incompreensíveis. Desse opaco espessar sonoro emergiam as cifras arrecadadas pelo fisco imperial, os nomes e os patronímicos dos funcionários depostos e decapitados, as dimensões dos canais de irrigação que os magros rios nutriam em tempo de seca. Mas, quando o relatório era feito pelo jovem veneziano, entre o imperador e ele estabelecia-se uma comunicação diferente. Recém-chegado e ignorando completamente as línguas do Levante, Marco Polo não podia se exprimir de outra maneira senão com gestos, saltos, gritos de maravilha e de horror, latidos e vozes de animais, ou com objetos que ia extraindo dos alforjes, plumas de avestruz, zarabatanas e quartzos, que dispunha diante de si como peças de xadrez. Ao retornar das missões designadas por Kublai,
O engenhoso estrangeiro improvisava pantomimas que o soberano precisava interpretar. Uma cidade era assinalada pelo salto de um peixe que escapava do bico de um cormorão para cair numa rede. Outra cidade por um homem nu que atravessava o fogo sem se queimar. Uma terceira por um crânio que mordia entre os verdes dentes de mofo uma alva pérola redonda. O grande Khan decifrava os símbolos. Porém, a relação entre estes e os lugares visitados restava incerta. Nunca sabia se Marco queria representar uma aventura ocorrida durante a viagem, uma façanha do fundador da cidade, a profecia de um astrólogo, um rebus ou uma charada para indicar um nome. Mas fosse evidente ou obscuro, tudo o que Marco mostrava tinha o poder dos emblemas que, uma vez vistos, nunca mais podiam ser esquecidos ou confundidos. Na mente do Khan, o império correspondia a um deserto de dados lábeis e intercambiáveis, como grãos de areia que formavam para cada cidade e província as figuras evocadas pelos logogrifos do veneziano. Com o passar das estações e das missões diplomáticas, Marco adestrou-se na língua tártara e em muitos idiomas de nações e dialetos de tribos. As suas eram as narrativas mais precisas e minuciosas que o grande Khan podia desejar. E não havia questão ou curiosidade a qual não respondesse. Contudo, cada notícia a respeito de um lugar trazia à mente do imperador o primeiro gesto, o objeto com o qual o lugar fora apresentado por Marco. O novo dado ganhava um sentido daquele emblema e, ao mesmo tempo, acrescentava um novo sentido ao emblema. O império, pensou Kublai, talvez não passe de um zodíaco de fantasmas da mente. Quando conhecer todos os emblemas, perguntou a Marco, conseguirei possuir o meu império finalmente? E o veneziano respondeu, não creio. Nesse dia, Vossa Alteza será um emblema entre os emblemas.